O seguinte vídeo é uma resenha do artigo Os Experimentos de Joule e a Primeira Lei da Termodinâmica, feito por Júlio César Passos, e a resenha é realizada por Gisele Cardoso Lima, estudante da Universidade Estadual do Ceará, licenciatura em Física. A introdução do artigo relata um pouco sobre a termodinâmica, a parte da física que estuda a energia e suas transformações. O autor irá esclarecer algumas dúvidas sobre energia e entropia. O autor faz um breve resumo, relatando que é costume associar a energia à sua capacidade de produzir trabalho, enquanto que a entropia é definida por um conjunto de funções que mede a irreversibilidade de um processo. O autor ainda faz alguns trocadilhos com a palavra de energia, falando que é algo que devemos pagar para poder realizar coisas, ou aquilo que é necessário para realizar o que chamamos de trabalho, simplificando que energia é um conceito que basicamente está associado à transformação, e por isso ela se conserva. Antes de se ter o conceito ou princípio da conservação de energia, falava-se muito em um motor perpétuo. Coisa que sabemos que não é real, que não podemos fabricá-lo. Mas isso contribuiu bastante para a definição e o estabelecimento da primeira lei da termodinâmica. Assim, o presente artigo pretende resgatar alguns aspectos históricos equivalentes ao mecânico do calor. Resumindo, o artigo tenta mostrar a ponte entre o ensino atual da termodinâmica e as suas origens, buscando sempre que possível os textos originais dos pioneiros da termodinâmica. No capítulo 2, um longo processo de amadurecimento, o autor vai falar um pouco sobre máquinas térmicas, o que é primordial para o estudo de termodinâmica. Irá falar sobre sua evolução e o seu papel na Revolução Industrial. O autor ainda relembra fatos importantes que ocorreram antes do século XIX, como a pilha de Volta e o efeito térmico a um sinal elétrico chamado de tensão. Também foi descoberta a relação do magnetismo com a eletricidade, dentre outros fenômenos, relatados pelo autor. Seguindo uma sequência cronológica, os artigos de Lavoisier e Laplace foram de extrema importância quando sua publicação, em 1783, possibilitou relacionar o oxigênio inspirado com o calor perdido pelo corpo, permitindo assim as primeiras ideias sobre o balanço de energia e suas considerações. Anos seguintes, Mayer constatou que a coloração do sangue era diferente em locais mais frios ou mais quentes, associando essa diferença de cor a uma maior quantidade de oxigênio no sangue. A partir dessas observações, Mayer concluiu que a energia mecânica dos músculos provinha da energia química dos alimentos, sendo intercambiáveis a energia mecânica, o calor e a energia química. Concluindo, considerou que a oxidação interna deve balancear-se com respeito à perda de calor pelo corpo, bem como respeito à atividade física que o corpo desempenha. Eis aí o que chamamos de princípio da conservação da energia e da equivalência dos processos de conservação de energia. Com os novos princípios propostos e a máquina a vapor se tornando cada vez mais importante para a economia, se viu a necessidade de se determinar com precisão o custo da energia produzida e seus fatores de conversão. O autor ainda vai fazer uns breves comentários sobre as obras de Carnot, Clapeyron e Thomson. No capítulo 3, o princípio da equivalência, o autor faz uma crítica sobre como estudamos termodinâmica e a não importância dada a esse princípio. O autor conclui que o seu papel transcendeu a mera determinação de um coeficiente de conversão de unidades e foi determinante para o desenvolvimento do princípio da conservação da energia, de uma forma mais geral. O autor fala que seguir a cronologia da descoberta da equivalência é muito importante para a história da ciência e da termodinâmica. No tópico 3.1, o pioneirismo de Rumford e o azar de Meyer, o autor vai relatar os trabalhos de Rumford, o calor gerado por atrito, e o de Mayer, que é a quantidade de calor para provocar uma diferença de temperatura em uma determinada massa de gás, a uma pressão constante e volume constante.
O autor vai apresentar sua formulação matemática e o raciocínio de Mayer, seguido de uma tabela com os dados sobre a determinação do equivalente mecânico do calor. De acordo com as pesquisas do autor, Mayer foi o mais azarado dos pesquisadores, pois, embora tenha publicado seus resultados sobre o equivalente mecânico do calor em 1842, foi Joule quem teve o próprio nome imortalizado como unidade de energia no sistema internacional. No tópico 3.2 dos experimentos de Joule, o autor vai seguir a cronologia pelos trabalhos de Joule e suas contribuições, que foram de extrema importância para sua principal, um trabalho experimental para determinar o equivalente mecânico do calor. O autor vai explicar como ele aperfeiçoou seus métodos experimental e com uma crescente precisão de como observar os seus sucessivos trabalhos. A sua maior dificuldade em apresentar resultados perante a Academia de Ciência se deu aos cálculos de calores específicos das substâncias, chegando a uma melhor precisão com o novo método empregado, baseado na dissipação de calor em um corpo atravessado por uma corrente elétrica, conhecido hoje como efeito Joule. O artigo ainda relata seus experimentos e os seus processos, detalhadamente. O autor ainda relata que Joule analisou a influência da temperatura do ar exterior sobre as medições de temperatura do calorímetro. No capítulo 4, Conclusões, o autor vai mostrar que o princípio de conservação de energia foi um processo longo de amadurecimento para sua demonstração de uma forma experimental. Não apenas para demonstrar que a energia se conserva, mas também mostrar os seus diversos tipos de energia e sua equivalência. O autor vai destacar a mente iluminada de Mayer, mesmo que ele tenha do menor reconhecimento ou comparação a Joule, pois ele enunciou os resultados e os enunciados do princípio da equivalência entre trabalho e calor em maio de 1842, um ano e meio antes das publicações de Joule, ressaltando também o meticuloso e criativo trabalho de Joule, que levou a comunidade científica a imortalizá-lo, ao associar o seu nome a uma unidade de medida, de acordo com o sistema internacional, não esquecendo o apoio de William Thomson e o Lord Kelvin.